Como não assistir aula de concurso? Se você assistir aula, assista comigo. Assista comigo não. Assista esse vídeo até o final para você entender o que você eventualmente pode estar fazendo errado ao assistir uma videoaula de determinada matéria, determinado assunto. Se você não me conhece, meu nome é Gerson Aragão, sou defensor público, fundador do método de aprovação, e durante um tempo eu estudei e assistia aula, videoaula também. Fazia um curso telepresencial na época e eu assistia as videoaulas. As videoaulas não, as aulas, né? Telepresenciais. Só que eu fazia duas coisas que me atrapalhavam muito na aula, colocava meu desempenho lá embaixo, parecia uma perda de tempo eu assistir aquela aula. E eu vou falar aqui quais eram esses dois pontos para você ver se você está fazendo ou não. Primeiro ponto, que parece que é uma coisa positiva, mas não é, que é copiar tudo que o professor fala. Então você vai lá e copia tudo que o professor fala. O professor vai falando e você vai copiando. O professor vai falando, você vai copiando. E aí o que acontece quando você faz isso? Primeira coisa, você não está prestando atenção no que o professor está falando. Se você não está prestando atenção, você não está compreendendo. Se você não está compreendendo, você está apenas anotando. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: depois que você anota, quantas vezes você lê esse material? Porque eu não lia nenhuma. Quase nenhuma vez eu li esse material. Tem gente que até grava, vou gravar o áudio para depois escutar. Quantas vezes você escutou esse áudio? Não escuta, não dá tempo. Tem outras coisas para fazer, tem outras matérias para estudar, tem parte teórica para ler, estudar, tem uns exercícios para resolver, então não vai dar. É até engraçado isso aí, porque eu estava conversando com a professora Natália Masson e ela disse assim: Gerson, chegou uma hora que eu mudei minha forma de ensinar. Eu falo justamente isso. Preste atenção aqui no que eu estou falando, que depois eu pego a ideia e transcrevo e falo para você anotar em uma frase, em 2 parágrafos, algo simples e enxuto e que a pessoa possa depois lembrar. Tudo bem, isso significa tudo aquilo que eu aprendi, que eu compreendi na aula. Eu vou colocar agora um trechinho que ela fala justamente isso, quando eu estava conversando com ela. É porque o Gerson, vocês conhecem, no método de aprovação, ele faz uma recomendação para os alunos em sala de aula, né? Sim. Preste atenção no professor, procure compreender, sem aquele estresse excessivo de querer anotar tudo. E aí eu partilhei com o Gerson um incômodo que eu tive e tenho ainda como professora, que é o seguinte: eu falo rápido, eu tenho muita informação para passar, e eu sempre me angustiei de imaginar o aluno do outro lado, porque eu dou muita aula telepresencial, online, né? O aluno do outro lado tentando me acompanhar nas anotações. E eu também sou aluno. Então imagine, às vezes eu estou num seminário internacional, o professor dando aula numa língua estrangeira, tem muito seminário lá em Coimbra, em italiano, em inglês ou em francês. É super difícil acompanhar tudo, né? Então isso me angustia um pouco. E aí eu disse ao Gerson, tem alguns anos, que eu leciono da seguinte maneira: eu já aviso aos alunos bem no início de que eu vou falar, explicar o conteúdo, e que ele não anote, que ele largue a caneta, preste atenção em mim, procure assimilar a ideia, compreendê-la. E depois, eu prometo, olha, eu encerrei a explicação de um assunto, eu vou ditar no seu caderno uma frase objetiva, que resume o que eu falei. E para você que já acompanhou a explicação, aquilo vai ser suficiente. Às vezes eu preciso de um pouco mais, dito lá um parágrafo, 3, 4 sentenças, mas aquilo sintetiza a ideia. É aquilo que ele tem que ter no caderno, que eu acho que é muito importante que ele faça um bom caderno. Então, viu aí? Exatamente o que eu falei. E essa é uma primeira prática que você precisa adotar. Se você não quer assistir a aula e o seu tempo de aula ser perdido, e aí é perdido realmente, você precisa adotar essa estratégia. E a segunda estratégia é o seguinte: você já sabe que você não vai copiar tudo. E o segundo ponto importante é que você precisa prestar atenção e compreender o que o professor está falando. É muito comum, pela natureza do assunto, às vezes o negócio é chato mesmo, o tema pra gente, né, pode ser chato. E aí o que é que acontece? Durante o período que a gente está assistindo a aula, a gente divaga, pensa em outras coisas, a mente vai em outro lugar, vai até nas férias, vai na praia, e aí você não está prestando atenção na aula. Quando você não está prestando atenção, você não está compreendendo. Se você não está compreendendo, você está perdendo seu tempo ali. E o pior não é nem só isso. É porque às vezes você para de prestar atenção e quando volta a atenção, perdeu o fio da meada. Não lembra. O que o professor está explicando já não faz mais sentido naquele contexto, porque você perdeu os pontos de contato do que o professor tinha falado anteriormente para o que ele falou mais à frente. Durante a aula, a gente precisa ter um esforço de concentração para que, naquele tempo, a sua atenção e o seu foco seja total na compreensão e no entendimento daquele assunto, porque isso vai fazer
muita diferença mais na frente, mas é muita diferença, porque você vai perceber que mais à frente, o que vai acontecer? Você vai precisar estudar o assunto, e quando você estuda um assunto que você previamente você já compreendeu, fica muito mais fácil. E segundo, você precisa daquele assunto, compreensão, e com estudo você precisa gerar uma anotação, um resumo. Então, se você na aula, você já estrutura em forma de tópicos, frases curtas, não copia muito, e no estudo você complementa, e nas questões você complementa mais as coisas que você errou, você vai ter um ótimo material para revisão depois. Então são esses os dois fatores que são importantíssimos para quem utiliza a aula, videoaula, como parte da sua estratégia de estudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você, se cometer algum desses erros, não cometa mais, teste, veja na prática se o que eu estou falando realmente faz sentido e dá resultado para você, que isso é o que mais me importa. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, deixa um comentário aqui embaixo para a gente continuar esse bate-papo, e se você quer avançar mais em estratégia para concurso, baixe meu livro digital gratuito em PDF, que eu distribuo gratuitamente. É só clicar no link aqui em cima ou no link aqui embaixo, você clica, se cadastra e eu mando para você por e-mail o PDF com as principais estratégias que eu utilizei para concurso público, para ser aprovado em concurso. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Um casamento aqui na praia, que legal. Todo mundo de branco. Eu gosto de morar na praia. O concurso é bom porque você pode escolher morar no lugar de praia, né? Vou fazer como tem um amigo que dizia bem assim: só faço concurso onde tiver praia, porque senão você vai ficar triste, você infeliz. E aí ele passou no lugar onde tem praia.